Um pastor evangélico está sendo indiciado por conta aí de violação sexual mediante fraude, uma situação que nós já vimos no Brasil, por exemplo, no caso de João de Deus, no caso de Kleber Aran, entre tantos outros que já foram acusados de crimes mediante a pessoa estar vulnerável, chegar à frente, acreditar que existe ali uma entidade, uma incorporação, e aí eles se aproveitaram dessas vítimas para praticar sexo com elas. E a Polícia Civil de Criciúma está indiciando um pastor evangélico de uma denominação com sede em Criciúma, também Forquilinha e Balneário Rincão. O delegado Fernando Guzzi está aqui conosco e conta mais detalhes. Ele abusou sexualmente. Conta pra gente essa história aí, delegado, como é que foi, um caso bastante grave. Em novembro do ano passado, 2020, a Polícia Civil passou a receber boletins de ocorrências virtuais de mulheres que decidiram, então, mulheres fiéis dessa religião, dessa igreja, resolveram romper o silêncio, e procurar a polícia. Então, procurada a Polícia Civil, nós instauramos inquérito policial, fizemos contato com essas mulheres e algumas delas concordaram em vir dar depoimento. Então, é possível que haja até outras vítimas. Pelos depoimentos e pelos restantes das provas coletados, então nós apuramos que essa igreja que funcionou, é uma igreja própria desse pastor, não é de uma dessas denominações conhecidas, Essa igreja desse pastor, ela funcionou aqui na região, principalmente aqui em Criciúma, Balneário Rincão e em Forquilinha, desde o ano de 2017, e se constatou que desde 2018 até o início de 2020, pouco antes da pandemia, esse pastor, então, como você disse, se aproveitando da forte crença dessas fiéis e do momento de extrema vulnerabilidade em que elas necessitavam de cura espiritual, cura financeira, cura física para problemas, ele, de fato, praticou esses abusos. Que tipo de abusos? Das mulheres que concordaram em falar, em prestar seu depoimento formal, gravado, 3 mulheres nós constatamos que houve efetivamente a prática sexual, conjunção carnal, nos termos da lei. E com relação a essas 3 mulheres houve vários abusos, então houve pelo menos provados 12 práticas sexuais contra elas. Pelo que nós apuramos, ele não era tido como um pastor comum, vamos assim dizer. Ele era tido pelos seus fiéis, que eram em número de aproximadamente 50, como um profeta que tinha poderes mediúnicos e tinha dons sobrenaturais. Existiam algumas reuniões e ele incorporava, para os seus fiéis, eles acreditavam que ele incorporava um anjo, o anjo daquela pessoa. E era esse anjo que exigia, então, que convencia as fiéis a praticarem atos sexuais com ele. Delegado, é uma situação bastante grave. Então, o que vai acontecer a partir de agora com ele, O que acontece? Ele é indiciado pelo que exatamente? Como os crimes aconteceram antes da polícia tomar conhecimento, muito antes da polícia tomar conhecimento, lá em 2018, 2019 e alguns no início de 2020, e as investigações só começaram no final de 2020, quando ele já não era mais pastor, ou seja, ele já não, em tese, ele não está mais praticando essas condutas agora, não há um risco de reiteração, ele respondeu ao inquérito em liberdade. Ele saiu aqui de Criciúma, mas atendeu as nossas intimações através de advogado, veio aqui, deu a sua versão em interrogatório, negou os fatos, mas foi permitido a ele, pela lei, responder em liberdade. Então agora ele está sendo indiciado por 15 crimes, são 12 crimes de violação sexual mediante fraude, 2 crimes de importunação sexual e mais um crime contra a honra contra uma das fiéis. Então, é uma pena bastante elevada a qual ele pode ser condenado, mas a princípio ele responderá em liberdade. É verdade que ele tomava estimulantes, remédios, para falar o popular, o Viagra ou aqueles genéricos, antes das sessões? Existe relato nesse sentido no inquérito policial, contudo não foi tomado esse relato de uma testemunha compromissada, aquelas testemunhas que têm o dever de dizer a verdade perante o delegado. Então existe uma menção nesse sentido, mas nada comprovado. Essas vítimas foram trazidas, acompanhadas pela advogada Jéssica Darotti Correia, e a gente vai lá agora conversar com ela para saber mais detalhes a respeito, se tem mais vítimas, se porventura alguém
e queira falar a respeito deste fato, nós vamos para lá agora. E nós já estamos aqui, viemos até aqui no escritório da doutora Jéssica Darote Correia, competente advogada, fica bem aqui em frente ao fórum aqui de Criciúma, para conversar então a respeito disso, de como começou, doutora Jéssica, essa situação toda, porque a senhora foi procurada ainda no ano passado por uma das pessoas, né? E agora você está com essas outras pessoas também. E muita gente, infelizmente, ainda ficou com medo de denunciar. Então, Zanini, primeiro agradecer, né, a oportunidade, o contato. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso. Eu fui procurada por uma das vítimas ali no final de outubro do ano passado e a partir de então, eu e o meu sócio aqui no escritório, o Dr. John Mark, que a gente cuida dessa área criminal, a gente não largou esse caso um só dia. As acusações, o relato dela na época foi muito forte para nós, assim, e isso fez com que a gente ajudasse não só ela, como todas as vítimas numa coisa só. Então, nós acompanhamos esse procedimento desde sempre, acompanhamos algumas pessoas na delegacia para registro. Na época, a pandemia estava bem complicada, então a maioria era online. A gente instruiu elas a fazerem um boletim de ocorrência online e acompanhamos todos os depoimentos delas na delegacia de todas as vítimas. Bacana. Parabéns, então, aí para vocês por isso. Quer dizer, eles estão atendendo uma pessoa, mas através dessa pessoa, a grosso modo, para você entender, eles vão cobrar de uma pessoa só e vão atender as outras todas. Ô, Jéssica, é uma coisa que ainda acontece muito, infelizmente. As pessoas precisam ter essa coragem que essa primeira teve para dar o pontapé inicial para que outras pessoas também tenham. Foi bem complicado na época. Ela já veio para mim com uma situação e algumas pessoas que estavam dispostas a isso, mas ainda assim teve gente que não quis, que não teve coragem de se envolver, que não teve coragem de ir lá depor, enfim. Mesmo a gente falando que era super sigiloso, que era que ninguém ia saber o que ali estava ou não. Mas é bem complicado, as pessoas veem risco em tudo, tanto a integridade física, depois que a gente sabia que essa matéria, querendo ou não, ia sair para a imprensa em alguma hora, então tanto o risco pela integridade física, quanto todo o psicológico que foi afetado. Então muitas delas quiseram esquecer, meio que tirar da memória para que isso não voltasse à tona, sabe? Então, muita gente foi de proteção do psicológico mesmo. Eu não quero mais falar sobre isso e fingir que isso nunca aconteceu. Você percebeu muitas marcas que ficaram nessas pessoas? Muitas marcas. Muitas. Eu não tenho como mensurar, assim. Esse caso me chocou muito, porque ele mexia exatamente com a fé das pessoas. Então, quem procurava ele buscava algo a mais e ele mexia nisso para cometer aqueles delitos ali, entende? Então, isso chocou muito a gente aqui no escritório, tanto que a gente está acompanhando esse caso desde sempre, porque outras pessoas, acho que tem que chegar até outras pessoas, né? Inclusive, pode ser que tenha até outras vítimas que ainda não tiveram coragem de prestar esclarecimento ou de registrar ocorrência, e para até alertar outras pessoas assim desse golpe, né, que está por aí, porque as pessoas realmente não pensam na viabilidade disso, entende? Para elas tá acontecendo aquilo, eles passavam por anjo, então ele dizia que cada um tinha um anjo, tu tinha o teu anjo, eu tinha o meu anjo, e eles tinham encontros com esse anjo, e esse anjo dizia o que eles tinham, o que eles não tinham que fazer da vida. E isso beneficiava ele, então ele entrava na cabeça das pessoas e dizia, tu tem que fazer isso para te ser feliz, tu tem que fazer isso para arranjar um namorado, tu tem que fazer isso para te conseguir engravidar, tu tem que... Entende? E aí as pessoas, movidas pela fé, faziam o que ele pedia. E isso incluía extorsão de dinheiro, às vezes abuso sexual, enfim. Ele pedia para as pessoas bancarem os custos dele, de qualquer coisa. Bancarem os custos dele. Então, muitas reclamações das fiéis era esse, de que além do dízimo ali, dos 10%, que ele dizia que era obrigatório, que estava na Bíblia, que era obrigatório, que todo mundo tem que dar, ele ainda pedia custos adicionais, com gasolina, aluguel da casa dele, comprar comida,
batia o carro e tinha que consertar o carro, enfim, tudo em nome de Deus, sabe? Porque ele é um profeta e ele desceu para ajudar a humanidade, porque a gente estava à beira de um apocalipse e eles tinham que se unir para eles sobreviverem num mundo que acabasse. A gente, infelizmente, em função aí dessa nova lei do abuso de autoridade, a polícia não está mais divulgando os nomes dessas pessoas. Ele, por enquanto, até está respondendo em liberdade. Mas, como disse o delegado Fernando, ele vai responder aí por aproximadamente 15 crimes. Claro que não são cumulativos, né? Mas ele deve pegar aí, quem sabe, uma cadeia em caso de condenação. Mas, se você suspeita de algum pastor, eu tenho uma informação que eu posso dar. Ele tinha uma igreja no Balneário Rincão, uma em Forquilinha e uma em Criciúma. Essas igrejas não existem mais, estão fechadas. Ele fechou essas igrejas. Então você pode juntar aí as informações. No nome, tinha vários nomes, entre eles, um deles era Tabernáculo, um dos nomes dessa igreja. Tem várias aí que tem, né? Mas aí você consegue, de repente, fazer uma ligação para quem sabe. Infelizmente é assim, né? A gente está trabalhando também de mãos atadas em algumas situações. Jéssica, obrigado então pela sua entrevista. E essas vítimas então vão continuar sendo acompanhadas por você? Vão continuar sendo acompanhadas pelo escritório, né? Caso alguém veja essa entrevista, ou enfim, né? Veja a repercussão desse caso e se sinta com a vontade de conversar, pode me procurar. O meu escritório é aqui do lado do fórum, bem numa esquina. Pode me procurar, pode vir aqui, a gente troca uma ideia e aí a gente acompanha esse caso.